Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o melhor de Deus está por vir, que portas irão se abrir e essa semana será uma semana de provisão, uma semana de livramento, uma semana de bênção, uma semana de milagres, uma semana de avanço, uma semana de conquista. Meu Deus, nos dê a força necessária, a graça e o favor para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para nós. Afasta do nosso caminho a maldade, o plano maligno, o ataque espiritual, a obra de inveja, de contrariedade, no nome de Jesus. E nós quebramos agora, no nome de Jesus, toda resistência espiritual, todo tipo de ataque do inimigo que vem para tentar nos atribular ou que vem tentando travar as coisas que estão na nossa vida. Pedimos a tua bênção, pedimos um romper de portas, uma abertura sobrenatural. Pedimos também que o Senhor abra caminhos novos para nós, para vivermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Guarda a nossa casa, guarda nossos filhos. E como está escrito na tua palavra, Pai, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Que toda essa casa esteja guardada pelo Senhor. Que essa noite seja uma noite de tranquilidade, seja uma noite de paz, seja uma noite abençoada, que a paz de Deus governe esse lar, que a atmosfera dos quartos seja totalmente abençoada, protegida por Deus e como está escrito na tua palavra, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que te temem. Pai, essa casa teme ao Senhor. Diga aí ao Senhor nesse momento. Diga, Senhor, a minha casa teme a Ti. Levante um clamor e diga, a minha casa teme a Ti. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, cada casa que está declarando que teme ao Senhor, que agora, nesse momento, a promessa se cumpra nessa casa, a promessa se cumpra nessa família, no nome de Jesus. E eu apresento, Senhor, a Ti todas as cartas para Jesus. Apresentamos a Ti a carta de cada pessoa, o pedido, a oração, o clamor, as lágrimas de cada pessoa. Nós colocamos no altar de Deus e pedimos resposta, pedimos milagre, pedimos intervenção, pedimos, Pai, as bênçãos do Senhor chegando nessa casa, um destravar nos negócios, um destravar na vida profissional, um destravar na família. E também oramos pela cura, pela restauração total do corpo físico dessa pessoa, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo opera milagres, crendo que Ele intervém, que Ele muda as coisas. No nome de Jesus nós oramos para que milagres de toda sorte sejam liberados, que haja um movimento de Deus agora em favor dessa vida, em favor dessa família. No nome de Jesus pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça. Pedimos, Pai, que o Senhor abra as portas do céu sobre a vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo, está feito. Glória a Deus, está feito. Amém. Deus está operando milagres, está trazendo respostas. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Não há impossíveis para Ele. Ele pode todas as coisas, Ele realiza milagres, Ele intervém. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Diga comigo, mais uma vez, está feito, em nome de Jesus. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês. A Rosa, ela escreveu assim, a paz de Jesus. Em janeiro de 22, meu casamento de 4 anos acabou. Eu estava com quase 38 anos e sonhava em ser mãe. Minha vida ficou destruída. Comecei a acompanhar as orações em maio de 23. Entrei em jejum. Deus restaurou o meu casamento. E em dezembro de 2025, aos 41 anos, dei à luz uma menina saudável e linda, para a glória de Deus.
Geralmente o Senhor fez por nós a oração que não sabíamos fazer e nos ensinou sobre Jesus. Deus abençoe abundantemente o Senhor e sua família. Que tremendo, Rosa! Que tremendo! Como Deus é maravilhoso! Amém! Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem está no jejum, eu sei que nem todos estão em jejum. Alguns estão só na oração. Mas quem está em jejum aqui nesse propósito, algumas coisas já começaram a mexer. E vai mexer mais. Amém? Eu creio. Esse propósito que nós estamos aqui de oração e jejum, muita coisa começou a mexer, gente. Muita coisa começou a movimentar. Então creia, você que está nesse propósito de oração e de jejum aí, muita coisa começou a acontecer. Amém? Muita coisa já começou a mexer aí. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero pedir um compromisso seu essa semana em especial. Como nós estamos praticamente no meio desse propósito, eu creio que algumas coisas são cruciais nesse momento. E você que está em jejum aí vai entrar comigo, certo? Amanhã, 6 da manhã. Toda essa semana eu vou lançar um desafio aqui para vocês. Toda essa semana, todo mundo que entrar aqui nessa oração, eu quero pedir que amanhã, 6 da manhã, toda essa semana, 6 da manhã você esteja comigo. Eu vou entrar às 6 e 7 da manhã em ponto, todos os dias essa semana, todos os dias. Eu vou entrar em ponto. Eu quero desafiar você a entrar junto comigo. Quem não puder, tudo bem, mas eu estou lançando aqui um desafio de fé. E a Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra profética, ela é muito poderosa. E eu quero convidar você a, essa semana, entrar ao vivo comigo na oração das 6 e 7 da manhã. Eu quero convidar você a entrar. 6 e 7 da manhã, quando eu começar aqui, você já vai estar aqui. Certo? Você já vai estar aqui clamando, buscando, chamando por Jesus, em nome de Jesus, e vamos crer que veremos grandes coisas. De repente você tem uma situação como a da Rosa, coisas assim, impossíveis na sua vida, certo? E eu sei que o jejum é muito poderoso. O jejum é uma arma espiritual fortíssima. Então quero convidar você, lhe desafiar para estar comigo, em nome de Jesus. Amém? Então, tá aí meu convite. Espero que amanhã, 6 e 7 da manhã, você esteja comigo, em nome de Jesus, ok? Eu quero hoje compartilhar uma palavra, que eu vou começar ela hoje e vou terminar ela só amanhã de manhã, tá? Porque eu quero falar hoje de 7 obstáculos que impedem você de ter um sucesso, uma bênção em comum na sua vida, certo? Inclusive, hoje, na Academia Kingdom, nós falamos sobre a importância de se esforçar para o sucesso, mas agora eu quero falar um pouco sobre os impedimentos para o sucesso em comum. E se é incomum, é bênção de Deus, é sobrenatural. Tem coisas que nós devemos crer que Deus ele faz além do que poderia fazer se fosse pelo meio natural. Deus faz além. Existe o sucesso que é conquistado pelos homens, mas existe um sucesso em comum que vem com a bênção de Deus. Torna as coisas, às vezes, não tão fáceis, mas é muito maior, é muito melhor e é muito mais, eu posso dizer, amparado, certo? Eu estou falando de um sucesso em comum aqui. E hoje eu vou começar a ministrar essa palavra. Eu vou falar sobre 3 obstáculos hoje e amanhã eu vou falar sobre 4 amanhã pela manhã, ok? Então, vamos fazer em 2 partes essa palavra. Você tem que entender que o primeiro obstáculo para o sucesso em comum é um espírito que se recusa a aprender. Um espírito que se recusa a aprender mostra uma indisposição de mudar. A Bíblia nos diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quem recusa o conhecimento está recusando o sucesso.
Há pessoas que não querem aprender. Há pessoas que não querem se dedicar. Talvez você diga assim: eu estou muito velho para aprender. Isso está aqui na tua cabeça. Porque se você aprender certas coisas agora, você pode mudar os próximos anos da tua vida. Então, essa conversa, essa mentalidade que você está muito velho para aprender, está errado. A gente tem que sempre procurar maximizar o nosso dia e a nossa vida. E só tem uma maneira de maximizar, que é com o conhecimento. A Bíblia diz que nós devemos remir o nosso tempo. Tem um texto em Provérbios, capítulo 1, verso 5, que diz assim: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. O sábio, ele está sempre ouvindo e crescendo em sabedoria. Então, quer ser sábio, quer andar no caminho dos sábios? Então, ouça, aprenda, tenha disposição para se colocar numa sala de aula. Em Provérbios capítulo 2, do 3 ao 5, diz: e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que tremenda essa palavra. Então, o conhecimento eu não devo rejeitar, eu devo abraçá-lo. Eu não devo ignorá-lo, eu devo abraçá-lo. Existem duas fontes de conhecimento: experiência, que você aprende com o erro dos outros, e sabedoria, que você aprende com os seus próprios erros. Você precisa buscar a sabedoria. E só Deus para nos ensinar o caminho da sabedoria. Agora, a você e a mim, cabe buscar. Amém? Buscar o conhecimento. O segundo obstáculo que impede pessoas de terem um sucesso em comum são votos não pagos. Votos não pagos são a origem do fracasso de muitas pessoas. Deus, Ele nos responsabiliza por nossas promessas. É por isso que nós temos que ter muito cuidado quando fazemos uma promessa para Deus. Eu já ouvi até pastores dizendo assim: não, promessa para Deus pode ser quebrada se você fez na ignorância. Deveria ter pensado um pouco mais. Mas tudo bem, Deus perdoa, né? Sabemos que Deus perdoa. O único pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. Mas sabe, as pessoas muitas vezes fazem votos a Deus e daí não cumpre. Aí depois fazem novos votos também e não cumpre. Bom, aí a gente vê que existe uma indisposição da pessoa em cumprir, ou ela está barganhando com Deus, e ninguém pode barganhar com Deus. Mas voto como princípio espiritual e voto como arma espiritual é muito poderoso. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5. Não é eu que estou dizendo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é aquela que não falha. Diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes a cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes. Olha só, olha o que a Bíblia diz. Melhor é que não votes. O que a Bíblia está dizendo é melhor você não fazer voto. Ou seja, o voto é uma coisa poderosa? É uma coisa muito poderosa. Melhor é não fazer votos do que fazer votos e não pagar. Então, às vezes durante uma crise, você promete algo a Deus. Você promete a Deus: Senhor, a partir de hoje, eu vou ir todos os domingos do ano na igreja. Você faz um voto a Deus. E você recebe a bênção daquele voto que você fez. Os negócios melhoram, uma coisa que era impossível de ser revertida é revertida, você tem uma vitória na justiça, enfim, alguma coisa boa acontece com você. Aí o que acontece? No primeiro domingo você já esquece, no segundo também, no terceiro também. Aí você diz: Deus vai me perdoar por isso. Deus perdoa, como eu disse, mas Deus não se agrada de voto de tolos.
E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Volto a dizer. Está escrito aqui, porque não se agrada de tolos o que votares pagam. O que votares pagam. Eu fiz um voto com Deus num momento da minha vida que eu estava numa situação, não conseguia resolver aquela situação, não conseguia ver uma maneira de resolver aquilo e fiz um voto com Deus. E carrego esse voto já há anos da minha vida, de não comer arroz, de não beber refrigerante, certo? É um voto que eu fiz com Deus. Na verdade foi mais de um, foi 2 situações aí, eu tenho esses 2 votos aí com Deus. Mas foram situações que eu enfrentei na vida e não consegui resolver, estava difícil, não estava aguentando mais, fiz um voto, Deus me deu a vitória, mas foi difícil, é difícil até hoje. Não sinto mais tanta vontade hoje de comer arroz, nem de beber refrigerante, mas, sabe, eu gostava muito de, quando minha mãe fazia aqueles bifes na chapa, né? Quando terminava ali de fritar o bife, eu colocava o arroz, né? Mexia ali, ficava com aquele suco da carne. Eu gostava de comer aquele arroz ali, né? Ou fazer um arroz com ovo, né? Gostava disso. Mas Deus me ajudou, Deus me abençoou, então eu mantenho o meu voto. Não importa, eu só paro o voto se um dia Deus vier e falar comigo, mas Ele vai ter que falar muito claro, porque eu tenho muita gratidão por aquilo que Ele fez, né? E não esqueço do que Ele fez. Agora, há pessoas que fazem votos a Deus e não cumprem. Você, além de pedir perdão a Deus, você não deve mais fazer voto assim. É melhor, por isso que a Bíblia diz, melhor é que não votes. Melhor é não fazer voto. Por quê? Porque se for para não cumprir, é melhor não fazer. Agora, o voto tem a sua importância espiritual? Muito. Agora tem uma coisa, você não pode fazer nenhum voto, aqui vai um ensino importante para você, você não pode fazer nenhum voto que venha mexer com a sua família, com seus hábitos familiares. Por exemplo, eu vou fazer um voto de não viajar mais. Você é uma pessoa casada, você tem filhos, como é que você não vai viajar mais? Eu vou fazer um voto de não beijar mais. Mas peraí, você é casado, como é que você vai fazer esse voto? Não tem como fazer isso. Então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer um voto, porque o voto também não pode ser um peso. O voto de não beber refrigerante e de não comer arroz, sabe, priva só eu. Porque minha família come arroz na minha frente, meu filho bebe refrigerante na minha frente, eu não tenho problema nenhum com isso. Qualquer lugar que eu vou, às vezes vai num restaurante, tem arroz ali na minha frente, mas eu não como, certo? É uma escolha, mas é um voto que eu tenho com Deus também, é um voto, então eu sou um homem que tenho votos, certo? E é importante que você entenda que o voto é uma coisa tão especial, mas ao mesmo tempo, né, é uma coisa tão delicada, que é melhor não quebrar um voto. Por quê? Porque se a Bíblia diz que é melhor não votares do que votares e não pagares, é porque alguma coisa espiritual existe também quando você quebra, entende? E existe alguma coisa aí espiritual quando você quebra o voto. Então, aí você pergunta assim, hoje você se arrepende de ter feito os votos que fez? De maneira nenhuma. Eu não me arrependo de nenhum dos votos que eu fiz. Eu não me arrependo. Porque foram momentos assim cruciais da minha vida, onde eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, literalmente, eu tinha tentado de tudo, não tinha como resolver, eram problemas grandes para resolver. Eu não sabia como. E então, fiz o voto, foi difícil, mas fiz e tenho cumprido. Aí alguém pode dizer, não, mas Deus não obriga isso, Jesus levou todo o sacrifício sobre ele na cruz. Sacrifício é uma coisa, sacrifício que Jesus fez, foi para perdoar teus pecados, foi para salvar tua alma, tá? Mas não quebre princípios espirituais, o voto é um princípio, né? E a Bíblia, ela dá muitas recomendações, não faça, não vote, é melhor não votar. Por que ela está dizendo isso? Porque se você vota, tem que cumprir, entende? Muito bem. Agora, fez um voto impensado, né? Como eu disse, Deus perdoa, só não faça mais, ok? Vamos lá
para o terceiro obstáculo que impede pessoas de terem o sucesso: ofensas não perdoadas. Em Marcos capítulo 11, verso 25 e 26, a Bíblia diz: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Perdão não é uma sugestão, gente. É um requisito. E sabe o que a pessoa não entende? É que se ela não perdoa, ela não é perdoada. É simples assim, está escrito aqui. Olha só, e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Ou seja, quer ser perdoado, tem que perdoar. Quer ser perdoado, vai ter que perdoar, vai ter que aprender a perdoar. Compreenda isso, porque isso é muito importante, vai ter que aprender a perdoar. Então isso é muito sério. Tá? Isso é muito sério, você tem que pensar muito bem, porque a Bíblia diz aqui: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Algumas vezes nós pensamos que temos o direito de devolver o desprezo ou a injustiça, mas isso é negar a Deus o direito de aplicar a misericórdia ou a pena. Na verdade, isso é brincar de ser Deus. Deus mandou você perdoar. O fato de você não perdoar uma pessoa, você está sendo juiz. Você está punindo a pessoa ao não perdoar uma ofensa. Então, tem coisas, eu volto a dizer, que são perigosas. Não se meta com isso. Não se meta. Por que você vai guardar uma ofensa no seu coração? Siga com a sua vida. Ah, mas aprontaram para mim. Perdoa. Logo ali na frente, Deus te restitui, Deus te abençoa de novo, tá? A gente tem que aprender a ser mais livre dessas coisas, a continuar com a nossa vida, a ficar guardando ressentimento, mágoa, isso não é de Deus, tá? A tua vida é curta, a minha vida é curta aqui nessa terra e a gente não pode perder tempo com essas coisas. Aconteceu o desacerto, deu a inimizade, deu o problema, tudo bem, ficou resolvido, então vamos seguir em frente, vamos perdoar e vamos seguir em frente. É isso aí. Aprenda a seguir em frente. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado contigo. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero lhe convidar também a se tornar nosso aluno na Academia Quinto Global. Vem ser nosso aluno. Gente, está uma benção. Hoje pela manhã nós tivemos aula na academia. Quem é meu aluno e que estava na aula hoje sabe como foi forte, como foi uma benção. Amém? E amanhã temos de novo aula ao vivo na academia comigo e depois eu tiro um tempo ali para responder o pessoal. Então eu convido você a caminhar mais perto da gente. Vem ser nosso aluno na academia aqui no Global, você não vai se arrepender. E se você quer se inscrever, vá lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E se você mora nos Estados Unidos, eu quero convidar você a se tornar não só nosso aluno, mas também se inscrever para a Escola de Profetas que teremos agora em julho. E em outubro teremos a Escola de Profetas na Espanha, tá? Então, você que me acompanha e que gostaria de participar de uma Escola de Profetas, é Escola de Profetas, não é curso de profeta, tá? É o contrário do que as pessoas pensam. O que é a Escola de Profetas? É um lugar onde a gente ensina a ouvir a voz de Deus, é um tempo de ministração, é um tempo de comunhão, é um tempo muito especial que com certeza vai marcar a sua vida. Eu posso lhe garantir isso, tá? Não por mim, mas por tudo que eu já vi Deus fazer. Tudo que eu já vi Deus fazer, eu sei que Deus faz. Então quero convidar você, tá? Nós já deixamos agora ali no nosso site, porque nós entendemos que vocês precisam de uma programação maior aí para poderem estar conosco. Então, se organize, certo? Muito bem. Salmos 91, quero pedir que você compartilhe com 10, com 100, com o máximo de pessoas e mais uma vez eu quero lhe pedir que amanhã, 6 da manhã, você esteja comigo, 6 e 7 da manhã. Eu vou entrar às 6 e 7 em ponto amanhã na oração. 6 e 7 em ponto na oração, tá? Gostaria muito que você estivesse conosco, em nome de Jesus. Muito bem. Ao vivo, hein? Ao vivo, certo? É um propósito.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue aí a sua carta para Jesus agora, levanta ela assim, tá? E vamos orar em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, pega uma folha de caderno ou baixe gratuitamente lá no nosso site essa carta e faça a sua carta para Jesus, faça seu pedido de oração e venha apresentar aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Senhor Deus e Pai, apresentamos a Ti a nossa carta, apresentamos a Ti o nosso coração, o nosso clamor. Oramos por cura total e completa no corpo físico dessa pessoa. Tira as dores, as feridas, as infecções, inflamações, toda a desordem no corpo físico dessa pessoa. Oramos por cura, Jesus, porque sabemos que Tu cura. A nossa fé está em Ti, Jesus, como aquele que cura. Por isso declaramos saúde no pâncreas, no rins, no fígado. Declaramos saúde no intestino, saúde nas pernas dessa pessoa e oramos por milagres. Senhor, também oramos por mulheres que não podem engravidar, para que o Senhor intervenha na vida delas e que um milagre nasça. Oramos agora, Pai, pela restauração total e completa da saúde dessa pessoa. Leva embora também toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que atribula a alma dessa pessoa. Senhor, nós oramos para que o Senhor coloque a Tua mão e abençoe esta vida. Derrama da Tua graça sobre ela, Pai. Derrama da Tua graça sobre sua família. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção agora. Oramos também por portas abertas, por grandes provisões financeiras, por milagres, Pai, na família, milagres no casamento, por restaurações, restituições, mudanças. Senhor, Tu sabes o que essa pessoa tem pedido a Ti. E eu te peço, abençoe, Pai, libera do Teu favor e traga respostas. Em uma só fé nós oramos e declaramos, já está feito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Diga assim comigo, graças a Deus. Compartilhe, me ajude a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração, em nome de Jesus. Ore também, certo? Sábado estamos na Rede TV e agora a partir do dia 2, semana que vem, estaremos na TV Bandeirantes de segunda a sexta-feira às 8h15 da manhã. Gratidão a Deus e gratidão a cada um dos nossos parceiros, dos nossos amigos do nosso ministério que estão juntos comigo nessa. Que Deus abençoe mais e mais. Em nome de Jesus, que o Senhor abra portas na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e até mais. Profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. E nesse momento, nos colocamos diante de Deus e pedimos o favor do Senhor sobre a nossa vida. Nos dê graça, Senhor, para ir além. Nos dê graça para fazer mais. Confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia e oramos para que o Senhor nos fortaleça, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre as nossas vidas. Meu Pai, eu oro por todo aquele que está cansado, por todo aquele que está exausto, por todo aquele que se encontra, Senhor, ferido, que o Senhor possa renovar as suas forças e curar as suas feridas. A Tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. Por isso, Pai, que nesse momento haja cura, tanto física quanto emocional.
Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura, e nós oramos o nome de Jesus declarando: a cura está sobre ti, a cura está sobre a tua família. E eu oro também para que dentro da tua casa haja um avivamento, haja salvação dentro da tua casa, que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Senhor, abra os ouvidos e abra os olhos espirituais de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar com você aqui. Eu quero liberar uma palavra que eu recebi da parte de Deus. Você sabe que a rotina, ela mata a revelação. Quando você anda por um caminho, você não faz nada diferente, os resultados vão ser sempre os mesmos. Se você quer uma coisa nova, você tem que fazer coisas novas. Se você quer viver algo extraordinário, então você precisa ter alguma mudança de atitude, uma mudança de hábito, uma disciplina diferente, ou se conectar a pessoas ou a lugares diferentes. Eu sei, por experiência própria, que a rotina ela é mais danosa do que nós imaginamos. Ou seja, se algo não está fazendo bem para você, você precisa reconsiderar, recalcular a rota, mudar hábitos, mudar direção, porque caso contrário, tudo aquilo que Deus colocou na tua vida acaba enterrando. Tudo aquilo que Deus investiu na tua vida acaba se perdendo. Ou seja, ou você muda ou tudo permanece igual. Velhas estradas não levam a novos caminhos. Se você quer um novo caminho, você precisa tomar uma nova direção. E uma das coisas que eu aprendi é que nós precisamos construir o hoje, o amanhã que queremos. Por isso, invista hoje nas mudanças e atitudes que são necessárias para você viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Eu vejo muitas pessoas que estão tendo os mesmos resultados, fazendo as mesmas coisas. E elas desejam coisas melhores, mas não conseguem viver porque não estão mudando a base, não estão mudando as suas atitudes. Estão cumprindo sempre as mesmas agendas, resolvendo os mesmos pepinos, se encontrando com as mesmas pessoas, estando nos mesmos lugares. Aí a sua vida fica patinando. Você não consegue avançar porque novas atitudes são necessárias. Eu quero compartilhar um pouco, de coisas que eu apliquei na minha vida e deu certo. Eu apliquei, a Bíblia sempre fala sobre o novo de Deus. E eu aprendi que o nosso Deus é um Deus dinâmico. Tem coisas que Deus não muda, certo? Mas quando se trata da direção, quando se trata de estação, por que nós temos 4 estações? Por que nós temos verão, inverno, outono e primavera? Porque o nosso Deus, Ele trabalha. Em momentos Ele trabalha de uma forma, em outros momentos Ele trabalha de outra forma. Em Provérbios fala que a mulher sábia, ela prepara linho para o verão e prepara lã para o inverno. Sabe por quê? Porque para cada estação da sua vida, para cada momento da sua vida, você precisa de uma cobertura diferente, você precisa de atitudes diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Caso contrário, seus resultados são sempre os mesmos e você não consegue chegar aonde Deus tem para você. Por isso, algumas coisas que me ajudaram a mudar o rumo da minha vida. É por isso que orar ao Espírito Santo, pedindo que o Senhor cumpra a vontade dele na sua vida, olha só, sempre que você orar, pedindo para o Espírito Santo fazer a vontade dele na sua vida, você sabe qual que vai ser a resposta do Espírito Santo para você? Talvez ninguém lhe disse isso, mas a resposta do Espírito Santo para você vai ser ajuste. Sempre ajuste. O Espírito Santo sempre vai responder, os ajustes são necessários. Quer empreender uma grande viagem? Primeiro revisa o teu carro. Vê se está tudo certo.
vê se geometria, balanceamento, alinhamento, tá tudo certo, para que você possa ter uma viagem tranquila, vê se o óleo está em dia, vê se está tudo certo, e então você viaja. Por quê? Porque os ajustes, a revisão, ela é de extrema importância para você ser bem-sucedido na sua caminhada. Eu tenho aprendido de Deus que aquilo que Deus tem para a minha vida, vai se cumprir se eu estiver bem. É por isso que os ajustes são tão necessários na nossa vida, para que sejamos bem-sucedidos em nossa caminhada. Por isso, eu aprendi a não me sobrecarregar. E sabe, é uma coisa que, mesmo que eu saiba que eu não posso me sobrecarregar, é muito fácil me sobrecarregar por causa das demandas da vida. Então, tipo, você precisa de algo, então você trabalha mais. Agora mesmo eu tenho as TVs, então quando eu tenho que pagar a TV, eu tenho um compromisso alto, o que eu faço? O que eu posso fazer para não me sobrecarregar com esse pagamento? Será que eu tenho que fazer uma venda aqui? Eu tenho que fazer um negócio ali? O que eu tenho que fazer, Senhor? Bem, eu tenho aprendido, sabe, a não responder às demandas de forma natural, mas confiar em Deus, não me sobrecarregando, porque a tendência da gente é a seguinte: se você precisa pagar uma conta de luz, certo? E você trabalha por conta, o que você faz? Você trabalha 1, 2 horas a mais para poder pagar aquela conta, certo? Se está fora do seu orçamento, se você sabe que aquilo deu para mais, ou você vende ou faz alguma coisa, bem, no natural você faz isso, mas no espiritual, se Deus lhe deu a direção, você não se sobrecarrega, você anda no mesmo caminho, no mesmo trilho, confiando em Deus, sabe? Sem colocar mais carga em cima de você, mas confiando que o Deus que abriu a porta é o Deus que vai sustentar. Eu aprendi que o que Deus promove, Ele sustenta. O que Deus promove, o que Deus levanta, Ele sustenta. Não pense você que algumas coisas são fáceis porque não são. No entanto, se Deus deu a direção, Deus vai honrar. Se Deus deu a direção, Deus vai abençoar. Se Deus deu a direção, as coisas vão acontecer e vai acontecer do jeito de Deus. Amém? Então não se sobrecarregue. Não vire à noite trabalhando, sabe? Não pegue compromissos que vêm para lhe sobrecarregar. O que é sobrecarga? É uma carga a mais. Então você já tem a sua carga de trabalho de 8, 10 horas por dia, e daí você vai ter que trabalhar mais para poder cumprir um compromisso ou para responder a uma responsabilidade. Tem uma coisa errada aí. Não tem como estar certo isso. Talvez 2 coisas podem estar acontecendo. Ou isso que você está querendo responder não é de Deus para a sua vida, ou você está na direção errada, né? Ou você não se organizou para essa oportunidade que Deus te deu, para esse negócio que Deus colocou no teu caminho. Então compreender essas coisas vai nos ajudar muito, sabe, a viver da maneira certa e não termos peso em nossa caminhada. A segunda coisa, não queira viver agradando a todos. Esse é um vício tão difícil da gente se libertar. Mas quando você se liberta disso, você vai ver o quanto isso vai ser benéfico para a sua saúde mental, para o seu emocional. Não viva para agradar a todos. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, se eu estou trabalhando para alguém, certo? Eu vou trabalhar para essa pessoa, mas eu vou trabalhar tão bem para ela, porque eu estou fazendo para a glória de Deus, entende? Que ela vai se agradar do meu trabalho. O que eu não posso é viver só para agradar ela. Porque é isso que as pessoas fazem. Sabe, às vezes eu aceito alguns convites para agradar as pessoas. Só que isso não me faz bem, porque me sobrecarrega.
E então eu parei, sabe, de aceitar algumas agendas, de aceitar alguns convites, porque isso estava pesando sobre mim. E tem uma coisa que você sabe, quando você tem uma carga muito grande em cima de você, qualquer pezinho a mais que você coloca em cima já dá uma enorme diferença. Ou seja, você trabalha muito bem com aquilo que é ajustado, mas aquilo que de alguma maneira vai lhe desconcertar, já você adquiriu um problema. Sabe, é que nem você encher eu posso dizer, a caçamba de uma caminhonete de peso, né? A caçamba, digamos que é para 1.000 quilos, e você quer colocar 1.500 quilos. Sabe o que vai acontecer? A caminhonete pode até que vá. Ela pode até que vá, que suba a montanha, mas vai destruir a suspensão da caminhonete e pode causar um acidente. Ou seja, tudo tem um limite. E nós não podemos ultrapassar os limites do nosso corpo, da nossa sanidade, do nosso emocional, daquilo que Deus colocou. Porque quem coloca cargas a mais sobre nós é os homens, não é Deus. É por isso que Jesus disse, vinde a mim. Olha, por isso que a palavra de Jesus é linda. E quanto mais a gente anda com Jesus, mais Jesus ensina pra gente o que é a verdadeira vida. A revelação da palavra se abre na sua jornada. Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E a gente sempre pensa que é Jesus só tirando a carga de cima da gente e nos dando, né, o alívio dele. Mas essa palavra, ela traz muito mais para a nossa vida. Ela está falando que quando você se aproxima de Jesus, o que não é seu, o que Deus não quer que você carregue, é removido, porque Jesus vai falar contigo. Jesus vai falar contigo e vai dizer, eu não coloquei essa carga em você. Essa carga aí você pegou, essa carga aí os homens colocaram em você, essa carga, as circunstâncias da vida começaram a colocar em você, mas eu não coloquei isso em você. Sabe, quem ouvir isso vai viver uma vida muito feliz, certo? Não se sobrecarregue, não se sobrecarregue. Se você se aproximar de Jesus, Ele vai falar com você, Ele vai dizer, olha, isso não coloquei sobre você. Foi você mesmo que quis ou outra pessoa quis algo sobre você. Se você permitir, as demandas da vida lhe sobrecarregam de tal maneira a ponto de você não conseguir mais nem respirar. É por isso que você tem que viver em equilíbrio e próximo de Deus. E a terceira coisa que eu aprendi, sabe, ou você muda e tudo se repete, saia de tudo, menos da oração. Saia de programas que não é para você, saia de agendas que não são para você, saia de lugares que não são para você, saia de relacionamentos que não são para você, só não saia da oração. Porque é o único lugar, gente, onde nós seremos sustentados por Deus. A oração. Por isso, não deixe o diabo tirar você da oração. Você pode prosperar, você pode enriquecer, você pode ser muito feliz, você pode ser, sabe, uma pessoa realizada, uma pessoa completa, uma pessoa plena, uma pessoa feliz, satisfeita, enfim, ter gozo na alma, ter, sabe, prazer de viver, mas não deixa nada na vida te tirar da oração. Nada na vida te tirar da oração. A oração vai te sustentar. E você vai ver. Com o tempo, você vai ver que isso é uma das coisas mais importantes de tudo que eu falei aqui. Saia de tudo menos da oração. Amém? Não corte isso da sua vida. Não corte isso da sua vida. Não corte isso da sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra seja uma direção para a tua vida, uma direção para a tua casa e que você possa voltar a respirar. Escreve aqui nos comentários, ou eu faço algo novo, ou tudo se repete. E eu quero dar os parabéns para quem está tentando fazer algo novo. Amém? Você está tentando quebrar, sabe, com algo que está lhe consumindo. Você está certo. Eu vim aqui para dizer para você que está tentando fazer algo novo, você está no caminho certo.
Você está no caminho certo, tentando fazer. Se isso é lícito, foi dirigido por Deus, é Deus que guiou você, você está certo. Amém? Talvez essa seja a confirmação que você está buscando. Pega aí como palavra profética para a tua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e eu tenho um recado muito importante a todo aquele que é aluno da Academia Kingdom Global. Domingo agora, nós vamos ter não só um evento especial, mas nós vamos ter uma ministração especial. Se você ainda não é aluno da Academia Kingdom, eu convido você a vir e a se tornar aluno, hoje mesmo, para que você possa pegar as nossas instruções que nós já demos, as instruções que virão. Sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero convidar você para uma jornada com o Espírito Santo, uma jornada de discipulado, uma jornada onde você vai receber direção toda semana e é o que nós precisamos para essa vida. Amém? Eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom. Acesse hoje mesmo nosso site www.vinicius07.com.br. Amém? E se torne nosso aluno. Domingo, 9 da manhã, nós vamos começar um propósito de 7 domingos no altar de adoração. E esse domingo eu vou estar ministrando sobre o poder da adoração. É uma mensagem inédita, certo? Uma mensagem inédita. E é algo que talvez você não está muito acostumado a ouvir, mas vai ser uma bênção na sua vida. Domingo, 9 da manhã, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, tá bom? Se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira o livro Sonhos, Café com Jesus, um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano, e o homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Você pode adquirir todos os nossos livros lá no nosso site, vai ser uma bênção para a sua vida. Você pode também dar de presente para alguém. Amém? E um recado que eu quero dar a todos os meus parceiros. Juntos, estamos evangelizando milhares de pessoas. Muito obrigado pela oração, pela intercessão, pela ajuda de cada parceiro em nossos programas de TV. Estou orando por vocês, contem conosco. Amém? Posso orar pela tua vida? Posso orar pela tua casa? Então deixa eu declarar o Salmo 91 e você que está aí junto conosco, compartilha com 7 pessoas. Amém? Manda aí para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração especial hoje, por quem está com problema nos ombros, bursite, sabe? Pessoas que estão com problemas nos ligamentos, seja dos ombros, dos braços, dos joelhos. Eu quero fazer uma oração especial hoje em favor de você. Então, mande aí essa oração, 7 pessoas. Seja um compartilhador, seja uma bênção. Seja uma bênção. Eu recebi o testemunho da Simone e ela escreveu assim pra gente. Eu tive uma ferida na boca e fui diagnosticada com uma fístula, para a qual seria necessária uma cirurgia. Sigo as orações todos os dias e em nome de Jesus a fístula desapareceu. Estou curada para a honra do Senhor Jesus. Agradeço a você pelas orações por nós. Glória a Deus. Deus é fiel, Simone. Jesus não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? E você que está me acompanhando aí pela TV Bandeirantes, em rede nacional, vem conhecer meu canal no YouTube e orar conosco às 6 da manhã, às 18 horas. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Espírito Santo de Deus, vem com teu poder sobre nós. E nós oramos para que Jesus Cristo se revele a cada um de nós e nos mostre aonde é necessário os ajustes. Queremos viver uma vida leve, queremos viver uma vida abençoada, debaixo do temor do Senhor, mas sendo guiados pelo Espírito Santo. Queremos viver o que o Senhor tem para nós e não o que os homens querem colocar sobre nós. Por isso, Pai, nós te pedimos, guia-nos, dirija nossos passos e livra-nos de toda cilada. Tudo aquilo que vem, Senhor, para tentar nos tirar do propósito, tudo aquilo que vem para tentar nos bloquear, para tentar nos impedir, tudo aquilo que vem, Senhor, como um ataque espiritual à nossa saúde, ou um ataque espiritual à nossa família, ou ao projeto, propósito que o Senhor tem para a nossa vida, seja cancelado agora no nome de Jesus Cristo. Oro também para que todo aquele que está doente, com dores nos ombros, bursite, problema nos joelhos, nas pernas, que essa pessoa seja curada agora, toda trombose. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, todo rompimento de ligamento, que haja restauração, que as maravilhas do Senhor sejam liberadas e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado no meio dessas pessoas. Jesus, tu opera milagres. Jesus Cristo é da saúde. Jesus Cristo opera na tua vida, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te restaura, Ele tem o poder, a Ele a glória. Olhamos para Ele nesse momento da oração e cancelamos toda a obra do diabo, tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, tudo aquilo que é invisível, que não vemos. Nós cancelamos agora a obra do mal e declaramos: o Senhor está conosco. Tua mão poderosa, Pai, nos sustenta. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a rocha da nossa salvação. E profetizamos: nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, libera teu poder sobre nós. Eu apresento diante de ti o pedido de oração de cada um dos teus filhos e eu te peço, Pai, abençoe, cure, liberte, transforme, restaure, dê vida. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe agora com 7 pessoas. Não esquece de deixar tua curtida aqui para que o YouTube mande para mais pessoas. Seja uma bênção. Manda essa oração para teus amigos, para tua família, para os grupos que você tem. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente noite na paz do Senhor e amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui no penúltimo dia desse propósito, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Deus te abençoe e até mais.